Olá, bem-vindos à nossa análise. Hoje temos em mãos um documento que, olha, mexe bastante nas engrenagens do governo de São Paulo. É o decreto número 69.183, de dezembro de 2024. Esse decreto aprova a nova estrutura organizacional e também o quadro de cargos da Controladoria Geral do Estado, a CGE. Sabe, pode parecer só burocracia, assim, à primeira vista. Aham. Mas, na verdade, ele redesenha como o Estado se organiza para fiscalizar a si mesmo, né? Para combater a corrupção e garantir a integridade dos seus atos. É quase um manual de instruções da vigilância interna do governo. Exatamente. A CGE ela funciona como o cérebro, digamos assim, de várias funções que são essenciais. A gente está falando de controle interno, auditoria das contas e das ações do governo, a corregedoria, que é quem investiga e aplica punições, né, a servidores e empresas que agem de forma irregular, a ouvidoria, que é aquele canal direto com o cidadão, e também a promoção da integridade e da transparência. Então, esse decreto, ele não só organiza, ele meio que redefine como tudo isso vai funcionar daqui para frente. Então, a nossa missão aqui hoje é fazer uma leitura bem atenta desse decreto, tentar identificar o que realmente importa nessa nova configuração. Tipo, quais são os poderes reais da CGE agora? Como é que ela está estruturada por dentro? E talvez o principal, porque essa reorganização é relevante para quem acompanha a gestão pública. Ok, então vamos mergulhar nisso. Para começar, né, o decreto aprova a nova estrutura e o quadro de pessoal, como a gente disse. Mas ele não para por aí, não. Ele entra em detalhes sobre a quantidade e os tipos de cargos, especificando os chamados CCESP, cargos em comissão, que são aqueles, né, de livre nomeação, geralmente para chefia ou assessoramento. Isso, de confiança do gestor. Exato. E os FCESP, funções de confiança, que normalmente são gratificações para servidores de carreira que assumem certas responsabilidades a mais, né? Aham. Além disso, o decreto também extingue cargos antigos e reorganiza outros. Parece mesmo uma reforma administrativa de peso dentro da CGE. Sem dúvida. E para a gente ter uma ideia do tamanho da responsabilidade da CGE, é só olhar o chamado campo funcional dela. Isso está descrito logo no início do anexo 1 do decreto. É basicamente a lista de tudo que está sob o guarda-chuva da CGE. E olha, é uma lista extensa. Vai desde assessorar o governador nesses assuntos de controle e de transparência, até defender o patrimônio público, realizar auditorias em todo o governo, coordenar ações de prevenção e combate à corrupção, gerenciar a ouvidoria estadual e, claro, promover a transparência e a integridade. Uma coisa que me chamou a atenção nessa lista, sabe, é a capacidade da CGE de não só abrir, mas também conduzir processos administrativos para apurar irregularidades. E tem um poder interessante ali, o de avocar processos. O que isso significa na prática? Então, avocar, nesse contexto, significa que a CGE pode, puxar para si a responsabilidade por um processo que esteja correndo em outro órgão do Estado. Isso pode acontecer, por exemplo, se o órgão original estiver demorando demais para resolver, sabe? Ou se tiver alguma suspeita sobre como o processo está sendo conduzido lá. Ou mesmo se o assunto for muito grave ou complexo. É um mecanismo que centraliza poder na CGE para garantir que certas investigações andem ou que sejam conduzidas com mais isenção, talvez. Entendi. É um poder de intervenção, então, de chamar para si. E o alcance dessa fiscalização é bem vasto, certo? O decreto menciona que a CGE pode fiscalizar qualquer pessoa ou empresa, pública ou privada, que use, receba, guarde ou administre dinheiro ou bens públicos do Estado. Basicamente, mexeu com recurso estadual. Está sobre o olhar da CGE. Exato. E outro ponto que é fundamental aqui é que a CGE se torna o órgão central de vários sistemas estaduais importantes. Pensa nesses sistemas como se fossem redes, né, que conectam unidades com funções parecidas em todo o governo. O sistema de ouvidoria, o de controle interno, o de corregedoria, que aliás ganhou um nome novo, agora é Sistema de Ética e Responsabilização Paulista, o de integridade e o de transparência. Ser o órgão central significa que a CGE define as regras do jogo para todos esses temas. Ela que dita as normas, as diretrizes, os padrões que todas as outras secretarias, todos os órgãos vão ter que seguir nessas áreas. Ok, essa CGE parece que ganhou bastante músculo, né? E responsabilidade também. Mas
Como é que ela se organiza internamente para conseguir dar conta disso tudo? A estrutura parece complexa, olhando assim. Sim, o decreto detalha bem essa arquitetura interna. Lá no topo, a gente tem o gabinete do controlador-geral, que é o chefe máximo, né? Com a equipe de apoio direto dele, incluindo uma consultoria jurídica própria da CGE. E uma coisa curiosa, tem também assessorias específicas da Polícia Militar e da Polícia Civil ligadas diretamente ao gabinete. O que sugere, talvez, uma interface mais direta com as forças de segurança para certas questões. Aí, abaixo do gabinete, a CGE se divide em 6 grandes blocos funcionais. São as chamadas subsecretarias. 6 subsecretarias, uau! Vamos tentar entender o que cada uma faz, sem a gente se perder nos artigos aqui. Qual que é a lógica dessa divisão toda? Olha, a divisão busca especialização, né? Para cada área ter seu foco. Temos a Subsecretaria de Gestão Corporativa. Essa é basicamente a administração interna da própria CGE. Ela cuida do RH, do orçamento, dos contratos internos, da TI, do planejamento interno da CGE. É quem garante que a máquina da controladoria funcione direitinho. Ok, a parte administrativa interna. Faz sentido. E depois? Depois vem a Auditoria Geral do Estado. Essa é a parte mais, digamos, tradicional do controle. É ela que realiza as auditorias nas contas, nos contratos, nos programas de governo, para verificar se o dinheiro público está sendo bem usado, se as regras estão sendo cumpridas, aquele trabalho clássico de auditoria governamental. Certo. E as outras 4? Temos a Subsecretaria de Integridade Pública e Privada. O foco aqui é mais preventivo, sabe? É fomentar a ética no serviço público, ajudar os outros órgãos a gerenciar seus riscos de corrupção, promover a transparência, o que se chama de governo aberto e também incentivar a participação dos cidadãos no controle, o tal controle social. Ou seja, ela trabalha para construir uma cultura de integridade. Interessante esse foco preventivo. E onde entra a parte mais reativa, digamos assim? A investigação e a punição mais direta. Aí entram 2 subsecretarias que são chave. Primeiro, a Corregedoria Geral do Estado. Essa é responsável por investigar as faltas disciplinares dos servidores públicos e também as irregularidades cometidas por empresas que contratam com o governo. É aqui que se conduzem os processos que podem levar a punições tanto para os agentes públicos quanto para as pessoas jurídicas. Inclusive, é a Corregedoria que negocia os famosos acordos de leniência. Ah, os acordos de leniência. Aqueles em que a empresa, admite o erro, colabora com as investigações e, em troca, pode ter uma punição um pouco mais branda, né? Exatamente esses. É um instrumento importante que vem lá da Lei Anticorrupção Federal e a Corregedoria também supervisiona todas as pequenas unidades de corregedoria que existem espalhadas pelos outros órgãos do Estado. Depois da Corregedoria, a gente tem a Subsecretaria de Ouvidoria Geral do Estado. Essa é a porta de entrada para o cidadão, né? Gerencia as reclamações, denúncias, sugestões, os pedidos de informação feitos pela população. E ela também tem um papel crucial, que é cuidar da proteção a quem faz denúncias. Um ponto super importante hoje em dia. Sim, fundamental. E a 6ª subsecretaria, qual é? A última é a Subsecretaria de Combate à Corrupção. Essa parece ter um foco mais estratégico, talvez mais proativo. A função dela é coletar e analisar informações de inteligência, para identificar riscos e padrões de corrupção, sabe? E também para conduzir o que o decreto chama de ações especiais de enfrentamento a irregularidades. Opa, aqui as coisas ficam realmente interessantes. Essa Subsecretaria de Combate à Corrupção tem uma diretoria de ações especiais. O nome já é forte, né? E a Corregedoria, você mencionou, tem diretorias específicas para apurações preliminares e políticas anti-retaliação e outra para leniência e responsabilização de pessoas jurídicas. E isso não soa exatamente como a estrutura padrão que a gente vê em todas as controladorias, ou soa? O que essa especialização toda nos diz? Olha, é um sinal claro de amadurecimento e de especialização mesmo. A criação de uma diretoria de ações especiais, por exemplo, sugere uma intenção de ir além das auditorias e das apurações de rotina. Talvez focar em esquemas mais complexos, que exigem uma investigação mais aprofundada, técnicas diferentes. É uma estrutura que, pelo menos no papel, parece desenhada para ser mais incisiva, sabe? Da mesma forma, ter diretorias dedicadas
especificamente a proteger quem denuncia as políticas anti-retaliação e outra para lidar só com a responsabilização de empresas e os acordos de leniência, isso mostra um alinhamento com práticas mais modernas de governança de combate à corrupção. Não é algo trivial, não. Indica que foi dada uma prioridade para essas frentes. Falamos da estrutura, que é bem robusta, de fato. Mas quem é que comanda isso tudo? E quais são os poderes reais dessas pessoas que estão ali? O decreto detalha as atribuições dos dirigentes, certo? Sim, sim. O capítulo 4 do anexo 1 é dedicado justamente a isso. O controlador-geral do Estado, que está lá no topo da hierarquia, ele concentra poderes bem significativos. Além de coordenar toda a CGE e assessorar o governador, ele tem a palavra final em muitas coisas importantes. Por exemplo, é ele quem assina os acordos de leniência com as empresas. Bate o martelo ali. É ele também quem instaura e julga os processos mais relevantes de responsabilização contra empresas que tenham violado a lei anticorrupção. E aquele poder de avocar processos que a gente mencionou antes está com ele também. A decisão final. Sim, a decisão final de avocar um processo que está em outro órgão é dele. Mas tem condições específicas que o decreto coloca, né? Tipo, se a autoridade original foi omissa, se o caso é muito grave, ou se os fatos que estão sendo investigados ultrapassam os limites de um único órgão, por exemplo. Não é a qualquer momento. Ele também pode requisitar servidores de qualquer secretaria para compor comissões de investigação ou para ajudar na análise de processos. É um poder de mobilização de pessoal. E tem um poder bem forte, o de declarar a nulidade de processos administrativos inteiros, caso ele identifique erros graves, e ainda mandar apurar quem foi o responsável por aquele erro dentro da administração. É bastante poder concentrado numa pessoa só, né? Mas essa estrutura toda, ela não corre o risco de se tornar muito burocrática ou lenta, justamente por ser tão grande, tão cheia de etapas? Olha, isso é sempre um risco em estruturas complexas como essa. A divisão em subsecretarias e diretorias especializadas, em tese, ela visa dar mais agilidade e profundidade a cada tema. Mas a coordenação entre todas essas áreas e a manutenção de um fluxo de trabalho que seja eficiente, isso é um desafio constante em qualquer organização grande. A eficácia vai depender muito da gestão, dos recursos que vão estar disponíveis e da capacidade de evitar que a própria estrutura acabe virando um gargalo, né? Entendi. Além do controlador-geral, tem outras figuras importantes ali na operação do dia a dia, né? Os corregedores e os futuros auditores estaduais de controle. Quem são eles? Exato. Esses são os profissionais que estão ali na linha de frente, executando o trabalho de auditoria e de correição. Os corregedores já existem hoje. São servidores de carreira de nível superior que precisam ter uma reputação ilibada, ou seja, sem nenhuma mancha no histórico profissional, e são indicados pelo controlador-geral e nomeados pelo governador. Já os auditores estaduais de controle são uma carreira nova, que ainda precisa ser criada por uma lei específica. O decreto já prevê a existência deles e detalha mais ou menos o que eles vão fazer. E o que eles fazem? Na prática, no dia a dia, qual é o trabalho deles? A lista de tarefas é bem longa, viu? Eles realizam auditorias de todo tipo, contábil, financeira, de desempenho de políticas públicas, fazem apurações preliminares e também investigações mais aprofundadas. Fiscalizam contratos e obras, avaliam se os programas de integridade das empresas que contratam com o Estado são efetivos de verdade. Analisam as declarações de bens e rendas das autoridades, acompanham processos disciplinares que estão rolando em outros órgãos, enfim, são eles que realmente colocam a mão na massa nas diversas frentes de atuação da CGE. E para fazer tudo isso, eles conseguem acessar as informações de que precisam? Imagino que muitos órgãos não gostem muito de ser fiscalizados assim tão de perto. O decreto tenta garantir isso, sim. Ele diz de forma bem clara que os corregedores e os auditores têm livre e amplo acesso a todos os órgãos e entidades do Estado. E isso inclui as bases de dados e os sistemas de informação. Isso é crucial. Eles podem requisitar qualquer documento, mesmo aqueles de processos que já foram arquivados, pedir acesso direto a bancos de dados, solicitar pareceres técnicos de outras áreas, ouvir pessoas em depoimento. E um ponto importante, com autorização expressa do controlador-geral, eles podem até apreender documentos que sejam considerados essenciais como
prova numa investigação. É um conjunto de prerrogativas que, no papel, dá bastante força investigativa para eles. Entendi. Para fechar o quadro geral, o decreto ainda traz aqueles anexos mais operacionais, né? Com detalhes de cargos, custos. Exatamente. O anexo 2 é basicamente uma lista detalhada de cada cargo de chefia, direção e assessoramento, os CCESP, e também das funções de confiança, as FCESP, dentro dessa nova estrutura da CGE. Mostra a hierarquia, a nomenclatura oficial de cada posição. O anexo 3, ele resume o custo relativo desses cargos para o orçamento, indica quantas posições existem, no total são 133, sendo 47 CCESP e 86 FCESP, e atribui um fator numérico que representa o peso financeiro delas para o Estado. Certo. E os outros anexos, o quarto e o quinto, o que eles trazem? O anexo 4 é mais técnico. Ele mapeia como cada unidade da CEGE se relaciona com os sistemas gerais de administração do governo. Por exemplo, o sistema de gestão financeira, o de pessoal, o de tecnologia da informação, indicando se a CEGE atua como órgão central ou só como órgão setorial em cada um desses sistemas. Já o anexo 5, esse é bem interessante. Ele lista todos os cargos, funções e gratificações da estrutura anterior da CEGE, que estão sendo extintos com este novo decreto. É o que deixa de existir. Ah, a lista do que foi cortado. Isso pode nos dizer alguma coisa, não pode? O que foi extinto ali? Dá para ter alguma pista. Sim, analisar o que foi extinto pode dar pistas sobre as mudanças de prioridade ou talvez uma busca por mais eficiência. O anexo V menciona a extinção de 75 cargos em comissão ou de confiança, 37 funções que eram chamadas de prolabore, que eram pagas por tarefa específica, não era um cargo permanente, e mais 49 gratificações de representação. Olhar os tipos de cargos que foram extintos poderia indicar, por exemplo, se houve fusão de áreas, se eliminaram algumas redundâncias, ou talvez se houve uma reorientação dos recursos de liderança para essas novas subsecretarias e diretorias que foram criadas. É como olhar o mapa fantasma da SEG antiga para entender melhor a nova estrutura. Então, tentando resumir tudo isso que a gente viu. O que temos aqui não é só uma mudança de nomes e de caixinhas no organograma, né? Esse decreto representa um redesenho bem significativo da forma como o governo de São Paulo pretende se controlar, se fiscalizar e promover a integridade internamente. Ele claramente consolida e especializa o poder na CGE, dando a ela uma estrutura mais complexa e, aparentemente, ferramentas mais robustas. Sem dúvida alguma. Para quem se interessa em entender como funciona a prestação de contas, a famosa accountability no Estado, como o governo é monitorado e como se busca prevenir e combater a corrupção, analisar essa nova arquitetura da CGE é essencial. Fica muito nítida a tentativa de criar mecanismos mais sofisticados, mais especializados para cada frente. Auditoria, prevenção, investigação, punição, diálogo com o cidadão. E a integração disso tudo, sob o comando único da CGE, é talvez a principal marca dessa reforma que o decreto traz. Fica, então, uma reflexão para a gente acompanhar daqui para frente, né? O decreto monta um aparato que, olhando o papel, parece muito forte, parece bem pensado. Temos poderes claros, estruturas detalhadas, diretorias com nomes até sugestivos, mas a grande questão, o desafio real, é como tudo isso vai funcionar na prática. Será que vai? Exato. Uma estrutura bem desenhada no papel é uma condição necessária, mas ela não é suficiente, né? A efetividade dessa nova CGE vai depender de muitos fatores. Ela terá orçamento adequado para fazer tudo isso, terá independência para atuar, mesmo quando os casos forem politicamente sensíveis, conseguirá atrair e reter profissionais qualificados para essas funções complexas de auditoria, de investigação, e a liderança, né? Terá o compromisso de usar todos esses poderes de forma republicana, de forma eficaz, buscando o interesse público? São perguntas que ficam. É isso. A estrutura está montada, a máquina parece potente. Resta saber agora se ela vai realmente entregar os resultados que se espera dela. Mais transparência, menos corrupção, melhor uso do dinheiro público e, no fim das contas, melhores serviços para a população de São Paulo. É algo que, com certeza, merece a nossa atenção contínua daqui para frente.